Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Frame a Frame, o podcast de curtas da Rádio TV FAP. Eu sou Clara Ferla e a cada episódio eu vou entrevistar alunos e ex-alunos, produtores e diretores de curtas da FAP. No episódio de hoje, a gente tem aqui no estúdio Thaís Gama e Beatriz Suzuki, para a gente conversar sobre o curta Corpos Marcados. Thaís, você foi a diretora de Corpos Marcados, além de roteirista, montadora, diretora de câmera, muitas coisas. Muito obrigada pela presença. Muito feliz que você tá aqui com a gente. Obrigada por convidar. E Bia, você foi a voz desse curta, você fez a narração e você foi também assistente de direção, roteirista, entre muitas coisas. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Clara. Muito obrigada por convidar. Gente, eu tô muito feliz que vocês estão aqui pra gente debater um pouco e saber um pouco mais sobre esse curta. Ele traz uma temática, acho que muito importante. Ele fala sobre menstruação e, na minha visão, um pouco de como as mulheres são vistas dentro da sociedade e muito por meio da menstruação. Eu acho que ela, tipo, abre caminho pra maneira que as mulheres são vistas. Então, logo pra começar, esse curta, ele é um docu-ensaio, né? Ele é um documentário-ensaio. E eu queria que a gente entrasse um pouco nesse gênero, como que é esse gênero, porque vendo o curta a gente vê como são vários pontos que são ligados, né? Que às vezes a princípio não tem muita ligação, só que quando a gente vê, eles ligam uma coisa na outra para começa em uma coisa e termina em outra. E isso é uma característica muito importante do docu-ensaio. Quais outras características vocês acham que são fundamentais para um documentário ser um docu-ensaio e não um documentário convencional? Eu acho que... Eu gosto de falar que um docu-ensaio é quase como se fosse um doc mais solto. Tipo, ainda tem uma veracidade ali de um documentário, mas você pode brincar mais, assim. Você pode brincar no sentido mais artístico da coisa, de seguir por caminhos não tão convencionais, assim. Eu acho que o principal do docu-ensaio é o não convencional. Você ir por caminhos que você nunca esperava que você podia seguir no documentário. Diferente daquela coisa de tipo, uma câmera e uma entrevista e é isso aí. Não, você pode explorar caminhos muito mais diferentes, o que eu acho, tipo, demais, assim. Eu acho que você pode usar muito, tipo, aquela ideia de fluxo de ideias. Tipo, você tem um tema principal, mas você vai usando, tipo, várias coisas pra fazer, tipo, um círculo, sabe? Tipo, ideias que são similares, mas não é a central exatamente, mas vai interligando de alguma forma. Então, tipo, é exatamente isso que a Thaís falou de brincar muito, de sair do convencional. Tipo, é a ideia principal do docu-ensaio. Você vai fazendo esse fluxo, né? Sim. É muito legal. Bom, voltando aqui. Então, como vocês falaram, né, o docu-ensaio, ele tem muito essa coisa do fluxo de ideias, que eu achei muito legal que você trouxe. E com isso, é comum que hajam alterações ao longo da produção, da montagem. Isso foi uma coisa que aconteceu com vocês? Nossa, muita. Muitas vezes. Muitas vezes, porque é que assim, uma coisa engraçada sobre esse documentário é que o roteiro dele, a gente terminou o roteiro depois que a gente gravou. A gente montou, tipo, na montagem, um dia antes da montagem a gente tava montando o roteiro, porque passou por tantos temas, começou com uma coisa que era, tipo, passava por podcasts misóginos, associando essa coisa do trabalho, de que você... Aquela tendência, sabe, que tava tendo nos podcasts, de tanta aquela coisa de, tipo, trabalho enquanto eles dormem, enquanto tinha aquela onda dos podcasts Red Pill. Acho que tava centrado em homem também. Porque a gente falou algumas coisas, né? De, tipo, mostrar meio que algumas coisas que falam sobre as mulheres e mostrar, tipo, a imagem de homens, assim. Era muito, tipo, muito mais abrangente, virou uma coisa completamente diferente, assim. Manteve nessa coisa da pobreza menstrual que tava desde o princípio de tudo, Sim. foi quando começou tudo isso aí. Foi daí que partiu. Então, você diria que talvez o brainstorm do documentário veio da pobreza menstrual? Veio porque era de um evento, né, que a minha mãe tava planejando, porque ela era presidente da Liga Acadêmica de Psicologia Social. E, enfim, ela tava com esse projeto de distribuição de absorventes na Praça da Sé. E quando veio a proposta da gente fazer um docu-ensaio pra faculdade, falei, pô, seria bacana
ir até lá e gravar lá mesmo, né? Então partiu desse princípio, desse evento em si, e aí a gente foi desenvolvendo o tema em torno dele, mas ele mudou várias vezes até chegar onde ficou. Como eu falei, só finalizou mesmo o que ia ser um dia antes da montagem. Que a gente Caramba. pensou muito em, tipo, focar mais na menstruação. Uhum. Eu lembro que eu falei pra Thaís assim, cara, eu quero fazer um negócio de interseccionalidade, mexer um pouco, tipo, com mulheres, mas não só mulheres, tipo, cis brancas. E aí, logo ela falou do evento. Aí a gente foi indo pra esse caminho, e aí a gente falou, cara, vamos brincar com ciclos, chamar de ciclos. Lembra que já chamou de ciclos Era ciclos e começava com o mar vermelho e terminava com o mar vermelho. Caramba, que é poderoso, né? Tipo, você vê como se fosse um mar de sangue, assim, uma imagem, tipo, realmente acho que, tipo, grandiosa que tem um impacto grande, acho que seria interessante. Uma coisa que também, né, você falou dessa coisa de mulheres cis, o grupo, ele é formado inteiramente por mulheres. Vocês acham que isso ajudou ele caminhar numa direção, assim? Tipo, vocês acham que ele seria muito diferente se tivesse um ou mais homens ali no meio? Ou vocês acham que vocês iam conseguir fazer esse curta e passar a mensagem que vocês passaram? Eu acho que todo mundo contribuiu um pouco, sabe? Tanto que se você olhar nos créditos, tem, tipo, 6 pessoas no roteiro. Praticamente o grupo todo tá no roteiro. Eu acho que todo mundo contribuiu com a própria experiência. Se tivesse mais pessoas masculinas no grupo, eu acho que seria outra coisa que teria sido o roteiro. Sim. Porque foi uma experiência muito pessoal nossa, que a gente acabou... Não só pessoal, mas, tipo, numa sensibilidade feminina de identificação mesmo, com o objeto que a gente estava tratando. Então, não seria a mesma coisa, eu acho. Definitivamente não. Não, e eu acho que a gente até pensou também, a gente discutiu sobre isso, porque foi isso. Tipo, o roteiro foi se transformando muito, sabe? Então a gente até pensou em falar sobre pessoas que menstruam, né? Porque tem homens trans que menstruam também. Exatamente, não é uma coisa exclusiva de mulheres Uhum. cis. Sim, só que aí a gente foi caminhando e basicamente a gente estava passando muito pelo histórico de mulheres cis. A gente trouxe muito isso da história de várias mulheres, tipo, e como era basicamente o tratamento. E aí, tipo, não coube tudo isso. Tinha muitas coisas que a gente poderia abordar mais. E acho que foi, tipo, por serem 6 mulheres cis, meio que a gente passou mais pelo que a gente se identifica mais, né? Pra, tipo, abordar com mais certeza, com mais... Acho que mais com poder de fala também, né? Uhum. E teve uma questão também que a gente até... Eu lembro que quando a gente foi fazer as Porque quando a gente foi pra Praça da Sé fazer o evento, era também um evento não só de doação, mas também de escuta. Então, os alunos de psicologia fariam uma escutativa para as pessoas em situação de rua, né? E aí a gente... Poxa, eu fui atrás, pesquisei sobre essa questão de pobreza menstrual em homens trans que moram na rua. Só que o dado é tão pouco sobre isso porque tem muito mais mulheres trans na rua do que homens trans. Então, tipo, foi um material tão escasso que foi muito difícil chegar a abordar isso no roteiro. Então, acho que não é só uma questão identitária, mas também de material disponível que foi muito difícil de achar, assim, Uhum. nesse sentido. E É. outra coisa, a gente tinha muito material. Tipo, teve tanta coisa que a gente descartou. Se a gente usasse tudo, tipo, cara, eu fiquei no roteiro na parte mais de pesquisa de arquivo, de dados. E também, como eu narrei, tipo, eu falava, Thaís, isso não tá saindo na minha voz. Vamos mudar isso daqui. E aí eu acho que, tipo, a gente recolheu tanta coisa, que tinha tanta coisa que poderia ter saído, mas não foi. Mas eu também, tipo, a gente tem muito orgulho desse projeto. Foi onde eu, a Carol e a Thaís, a gente sempre faz projetos juntas e a gente se encontrou muito como grupo e, tipo, Que parceria. legal, que bom. Então, acho que, tipo, saiu do jeito que deveria sair e a gente tem muito, muito orgulho de, tipo, é nosso filho, É o sabe? nosso bebê. Uhum. A gente É. fala isso até hoje, o nosso filho, Corpos Marcados. A gente cria um link, né, com as nossas produções, tipo, o que a gente faz aqui dentro. Eu acho que realmente tem isso. Você comentou da Praça da Sé, e foi uma ação, né, social que veio por essa liga. E eu queria saber um pouco do homem que aparece, que é o Chico. Ele ali, vocês já sabiam que ele chamava Chico?
Ou foi uma coincidência? Tipo, como que foi isso? Porque começa com... Faz um gancho ali, né? Muito interessante de como que o nome dele, que também é uma coisa que tá relacionada à menstruação e tá relacionada à ação de absorventes. Vocês sabiam que ele chamava Chico? Tava planejado? Thaís, você lembra do clique que foi quando você descobriu que era A gente Chico? fala a verdade? Sim, com Tá bom, vou certeza. falar a verdade. O nome dele não é Chico. Plot twist. Então, o que acontece... Gente, como assim? Cara, o nome dele... Eu não lembro qual Que- que era o nome dele agora. Não vou lembrar. Eu lembro que eu cheguei a perguntar pra minha mãe. Mas a gente tava editando lá aquela coisa, 3 dias enfurnados na casa da Alexia. Esse é o Chico. E a gente montando o roteiro e a gente... Porra, cara... E a gente lendo as notícias de novo, né? Tipo, lendo as notícias. Nossa, porque Chico vem de Portugal, quer dizer sujo. Então vocês começaram do Chico. É porque a gente queria Não do fazer... Chico Homem, do Chico Portugal. Sim. Chico significa... Por causa daquela coisa, a expressão Chico estar de Chico. Chico significa porco em Portugal, por isso que a expressão estar suja. Isso a gente viu numa notícia. Tá, e foi daí que veio... Aí o roteiro começou daí. Cara, o roteiro começou com... A gente sabia que queria começar e acabar de um jeito. Vocês sabiam, então, o começo e o final... E o meio vocês foram ligando até chegar ali. Porque a Sim. gente usou muito de referência o botão de pérola, né? Começar de uma forma e retomar esse mesmo elemento pra terminar, que foi o que a gente fez em Corpos Marcados. Só que nessa de pesquisar, tipo, Chico, tal, o significado da expressão, a gente falando lá, eu falei, cara, e se o nome dele fosse Chico? Não, e foi um Falso. clique. Foi um... Não, a gente realmente acreditava que era também. No começo. Vocês não sabiam? Não, a gente falou, cara, será que o nome dele é Chico? Porque se fosse, ia ser muito, tipo, certinho. Tanto que eu fui perguntar pra minha mãe depois, qual que era o nome dele mesmo? Era... Enfim, não vou lembrar agora o nome. É o sintoma, né? Não lembrar o nome da pessoa, né? Sim. Mas... Pra gente é o Chico. Pra sempre. E você falou de referência, esse curta ele me remeteu muito à Ilha das Flores. Foi uma referência pra vocês? Vocês conhecem? Vocês já viram? Ou... Total. Sim. Eu acho que é uma referência. Tipo, é o maior docu-ensaio, assim, que você pensa quando Com você certeza. vai falando. Com certeza. E é muito bom, assim. Eu acho que as 3 principais referências pra fazer esse curta foram Botão de Pérola, né? Que eu tinha falado. Foi esse também, do Ilha das Flores, no sentido do corte. Pra montagem foi bem importante. E do Di Cavalcante também, essa coisa da verborragia. Que tava foi do mais... Glauber. O que é a verborragia? De vomitar as palavras, assim. De Sim. jogar várias informações e aqueles cortes... Enfim, eu sou apaixonada pelo documentário do Di Cavalcante, né? Sim. E acho que foram as 3 inspirações principais quando a gente tava bolando. E aí foi misturando tudo isso. É como se a gente misturasse todos esses, batesse no liquidificador. Misturação. Pá, surgiu Corpos Marcados. Caramba. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é como ele é dividido ali, né, em atos, mas que são as fases da menstruação. Que eu acho que até faz essa ligação do cinema, dessa coisa de docu-ensaio, com a menstruação em si. E pra mim foi uma coisa que pareceu muito como se cada fase fosse a maneira que a mulher é vista na sociedade, quase que de forma cronológica. Então a gente começa ali, né? Tipo, depois do Chico, a gente começa com até versículos da Bíblia, que eu achei muito interessante. E eu queria saber como e por que vocês decidiram fazer essa relação entre, tipo, as fases da menstruação e o que vocês relacionaram a cada fase. Acho que foi o princípio... Foi também um dos princípios de tudo. A gente tinha começado a estruturar o roteiro lá no início, antes de ter gravado qualquer coisa, nessa coisa das fases, justamente porque a gente já tava meio que definido que ia falar sobre menstruação. E de ciclos, né? E de ciclos, era a né? ideia. Os ciclos, Os né? ciclos. Pegou essa coisa do botão de pérola, misturou lá e a gente pensou, cara, vai fazer então num sentido de remeter mesmo, cada ato ter a ver com as fases menstruais. Então, tipo, se você for olhar assim, tem bastante a ver com os sintomas que a gente tem em cada fase. Demais. Demais. De tipo, a fase ovulatória ser a mais otimista, porque é a que você se sente mais
né? Aí a gente quis dar um tom de propaganda também, É. quando eu tô Sim. falando. Uma propaganda mais antiga, né? E a fase Lúcia, né? Que, tipo, praticamente do luto, né? Porque é isso, né? A fase Lúcia, o luto de você não ter engravidado. Nesse caso, é o luto de, tipo, porra, que sociedade é essa que a gente tá? Exato. Eu senti muito que era isso. A fase Lúcia foi uma das que mais me chamou a atenção. Porque antes a gente tem justamente essa visão mais positiva. Pra mim, foi quase como um gráfico. Ele começa com a menstruação sendo uma coisa, tipo, mal vista, né? Realmente, tipo, aquele tabu gigantesco. Aí vai pra, tipo, essa coisa de menstruar, que é bom, faz esportes. E depois vai pra fase Lúcia, que eu achei muito legal que vocês trouxeram pra realidade atual. E pra realidade de muitos, tanto no Brasil quanto internacionalmente, assim. É uma coisa que eu achei realmente, tipo, foi uma das partes que mais me chamou a atenção. Foi ali, acho que a relação, né, da pobreza menstrual e a fase Lúcia e a sociedade de hoje. Por que que vocês atribuíram, além das notícias, a ação social à fase Lúcia? Eu acho que é o que define mais a fase Lúcia em si. Não só as notícias, mas isso das imagens, né? Eu acho que é mostrar uma realidade que você tem que sentir luto por aquilo. É o incômodo, né? Aquela coisa da TPM. A TPM é a irritação, é o incômodo. As pessoas deveriam se irritar, se incomodar com essa situação que, tipo, não é uma coisa que não é difícil de se observar isso na rua, sabe? Tipo, no próprio centro da cidade, você não vai parar pra pensar sobre isso. A gente vê como uma zona perigosa de São Paulo, mas é muito mais do que isso. A situação das pessoas que vivem lá é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar, que nem dos relatos. Um dos relatos mesmo das notícias é a própria história de uma mulher que estava lá no evento, né, da infecção uterina e tal. Isso é uma realidade, né, para você se sentir no luto daquilo. Então, quando... Isso você tá falando da mulher que fala do estupro. Antes da mulher que fala do estupro. É, a que fala que ela tem uma infecção no Sim. útero e que ela não trata porque... E ela tava na ação? Vocês conheceram ela na ação? Foi isso? Sim. Caramba. Então, os relatos, eles são próximos de algum jeito, né? Não Esse são- era. O resto é tudo notícia, mas esse foi muito forte, assim. Muito Nossa. forte da gente ver, assim. Porque, cara, é uma infecção uterina. É uma doença. É o jeito que você acaba encontrando pra se proteger. Sim. Sim. Uhum. É tenso, né? Essa realidade. E é uma coisa que não tá nas nossas mãos. É isso, a gente mostra, a gente faz o nosso papel, só que é um problema, acho que muito maior. E eu Que acho que é é uma das complexo. únicas coisas que a gente, tipo, manteve desde o começo era da ação social. Que a gente queria mostrar e, tipo, a gente teve a ideia pela ação social. E aí a gente manteve a ação social porque a gente queria mostrar isso no doc. Era uma coisa que a gente tinha certeza que a gente queria mostrar, sabe? Então acho que uma das únicas coisas que a gente manteve desde o começo e trouxe até o final foi isso de, tipo, as filmagens que a gente sabia que ia ter. E essas filmagens, elas foram filmadas no centro. Toda a equipe tava lá? Tava todo mundo, só a Bia que não tava durante a gravação, porque, enfim, confusões de metrô. Acontece. Mas depois a gente se encontrou e tal, mas tava todo mundo lá. A gente ajudou, né? Uhum. Inclusive na distribuição dos kits. Ai, caramba, que legal. E tava lá, a gente gravando com o celularzinho na mão, meu pai atrás da gente, quase como um guarda-costa, né? E como que foi gravar no centro? Porque é uma região, principalmente com equipamento, assim. Se tiver algum desafio maior. Cara, foi muito de, tipo, ter cuidado pra gravar. Porque, assim, era um grupo muito grande. Se fosse, tipo, só a gente com a cara de bebê que a gente tem, a gente tava lascado. E há um ano atrás ainda a gente... Né? Outra Não, e a gente falou perspectiva. desde o começo, assim, sem câmera, né? A gente Sem foi gravar câmera, no não, foi celular. sem câmera, foi É. no celular mesmo, porque era muito fácil de esconder. Então, por exemplo, tava um grupo muito grande de pessoas lá, então era mais fácil de se proteger, né? Quanto maior o grupo, mais fácil é de você evitar. Mas ainda assim tinha, você via, por exemplo, uns moleques de bicicleta e tal, você sabe, né, quando é.
Fato curioso é que não é quem mora na rua que faz isso. É quem Exatamente. fica circulando de bicicleta e a gente percebe isso. Então, o que a gente fazia? Quando tava parado, a gente tirava, gravava as fotos e tal. E meu pai sempre atrás da gente, meu pai é alto, sempre atrás da gente pra evitar, e se visse, tava de olho lá, dando um toque, ó, guarda o celular. E andando também, porque a gente foi desde a Praça da Sé até... Acho que foi até o... Enfim, não lembro agora, mas a gente foi andando pelo centro mesmo, né? E enquanto a gente caminhava, a gente guardava o celular, então colocava debaixo da blusa, né? Uhum. Então, mas muita coisa a gente viu lá e não conseguiu gravar por conta disso. Sim. Muitas cenas. Tinha até uma discussão de uma mulher com um cara gritando, você tem medo, você tem medo. No meio de uma discussão, Nossa. assim, eu achei, cara, E vocês lá. como que eu não tô gravando isso? Não, e são muito, tipo, não é extremamente, decupado, pensado. Não. Nada a Não ver. dá pra Não dá fazer pra isso, decupar assim. um documentário desse tipo. Ele vai acontecendo. A gente viu muita coisa. Teve até gente que foi presa, assim, de roubo. Essa é boa. Essa tiveram 2 vezes, né? 2 vezes. A gente viu 2 pessoas sendo presas. Eu lembro do menininho gritando pro Gente, outro. como assim? Relaxa, você é réu primário, tá tudo bem. Caramba. Essa coisa que você falou é muito diferente, né? Gravar documentário e gravar uma ficção. Sim. Além das coisas que a gente vê na rua, que às vezes acabam fazendo com que a gente tome um fluxo completamente diferente. Vocês sentiram essa diferença de gravar ficção, por mais que a gente estivesse, né, no primeiro semestre, essa diferença de gravar ficção e documentário? Total. Porque eu sou AD também, né? É engraçado, porque a gente até manteve umas coisas, né? Tipo, a Thaís vai dirigir de novo agora, e eu tô fazendo AD também, 3ª vez. E... Olha ela. Sim. Chique. E aí, tipo, eu fiz bastante coisa de cronograma junto com a Thaís, inclusive. Ela ficou com uma parte meio calendário e eu fiquei uma parte meio cronograma e agenda. Só que assim, não é o mesmo planejamento, tipo, eu vou planejar uma diária. Não é assim, é tipo, a gente tem que entregar as entrevistas, a gente tem que fazer o roteiro até tal data. E é totalmente diferente. O planejamento é outro, tipo, a questão de direção também. Tem coisa certeza. que não dá pra prever que vai acontecer. Tipo, não tinha como prever, a gente não tinha como prever que ia estar o cara que a gente ia entrevistar ia ser o Chico. Outra Grande coisa, Chico. o grande Chico. Não tem como a gente adivinhar isso. Então, é muita coisa que vai acontecendo. É muito orgânico, né? Vocês não tinham planejado, então, entrevistar ele? Foi uma coisa ali na hora ou tava no roteiro? Assim, A gente queria entrevistar, mas não ele em específico, até Alguém. porque a gente não conhecia. Foi a única pessoa que a gente conseguiu mesmo entrevistar, assim. Sim. Você falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Que você falou que como não eram os moradores de rua que, né, vocês acho que tinham medo, não sei, mas passavam os caras de bicicleta e... Porque realmente a gente tem muito preconceito, eu acho, quando a gente sai da nossa bolha e a gente vai pra algum outro lugar. Vocês se surpreenderam de algum jeito quando vocês foram fazer essa ação, quando vocês estavam lá? Teve alguma coisa que chamou a atenção de vocês positivamente? Que vocês estavam esperando que fosse ser de um jeito e acabou sendo de outro? Eu já tinha experiência em ação social com morador de rua, que eu já faço isso já faz uns bons anos, assim, já é uma coisa de família fazer isso. Demais. Então, assim, Caramba. pra mim, eu acho que foi muito mais trazer essa visão pras minhas colegas de equipe mesmo, né? E o que eu percebi é que é uma outra realidade. Quando você se depara com outra realidade, as reações são diversas, assim. Sim. Tem gente que vai ficar com medo. Teve uma menina do nosso grupo que até chorou, assim, de preocupação por Caramba. estar lá. E eu não vou culpar, né? É uma realidade que talvez as pessoas não tenham uma oportunidade de ter experimentado, assim, nem que seja de ver de perto. Mas... E acho que tem um outro lado, né? Tipo, a Carol, mano. Carol, eu acho que foi o momento mais que eu vi ela mais sorrindo, assim. A Carol na tava vida. adorando estar lá, porque era outra Sim. coisa. E as pessoas, elas eram muito carinhosas com a gente, porque a gente tava ajudando, a gente... Vocês estavam ali na ação, né? É muito fofo isso, se você parar pra pensar, porque a gente tava dando uma certa forma um afeto, porque não era só o kit, você parava pra conversar. E a Tem uma gente troca ali, né? dava e recebia afeto, então aquela coisa. Tanto que tem na gravação, num dos vídeos é minha mãe abraçando uma moradora que abraçou ela por causa do kit. Que especial.
não tem essa, sabe? E às vezes isso pode soar, cara, abraçar um morador de rua. Pô, eu sei que as pessoas às vezes pensam isso, né? Pela essa questão Tem de um sujeira. estigma ali, eu acho, muito grande, mas são pessoas, né? É, São pessoas como a gente que muitas vezes dá pra ter trocas muito legais e tão especiais quanto alguém da nossa bolha, eu acho. sim. Sim. Até uma parte do curta isso de essa coisa da sujeira, porque querendo ou não, a mulher menstruada, ela é vista como suja, mas o morador de rua também é. Então como você é vista duplamente suja, né, por ser mulher e morar na rua nessa situação? Sim. De que forma vocês acham que esse curta ele pode influenciar na vida das pessoas que assistem ele e talvez até das pessoas que viram vocês fazendo ele? Ah, a gente mostrou pra bastante gente, né? Acho que a gente teve um parâmetro bem bom, assim, de quem acompanhou o processo. Nossa, a primeira vez que eu mostrei pra minha mãe, ela chorou. Sim. Olha. Cara, mas eu vou falar que eu acho que as pessoas que mais se transformaram fazendo esse curta fomos nós. Sim. E, tipo, eu acho isso muito importante falar, porque a gente saiu um pouco da bolha quando a gente foi na ação. E, tipo, a gente procurou muita coisa também, né? Tipo, então as notícias, então, tipo, os relatos que a gente recebeu, acho que abriram muito nossos olhos, assim, tipo. E foi um universo que a gente não tinha tanto contato. Tipo, a Thaís, por mais que ela faça ações sociais, acho que também foi uma experiência diferente. De também. pesquisar, sim, de ter esse contato de relato, porque eu era mais nova quando eu fazia essas coisas, adolescente e tal. Então, essa coisa do relato eu nunca tive acesso, era doação e acabou. Mas essa coisa do afeto mesmo, de ter o contato mais próximo, foi a primeira vez, assim. De ir de fato Olha. no lugar e distribuir e andar lá. Foi a primeira vez. E depois disso, as pessoas que participaram também na ação, vocês sabem se elas chegaram a ver o documentário? Vocês têm alguma notícia disso? Sim. Sim, quando ficou pronto, minha mãe acabou mandando isso para outras pessoas, né? E a reação foi muito positiva, assim, de ver uma gravação daquilo. Cara, como que se transformou? Não é a mesma coisa que eu vivia ali, sabe? Dá uma impactada maior. Porque esse é o intuito, né, no final das contas, é potencializar para que as pessoas vejam o quão gritante é essa situação, a atenção que merece, né? Uhum. Então, acho que teve reações muito positivas, assim, pelo que a gente sabe, assim. E qual o impacto vocês gostariam que esse doc tivesse no público masculino, em específico? Puta, cara, é que isso é muito Difícil. difícil de prever. É muito difícil de prever. Mas eu que acho talvez que... não só prever, mas o que tipo, pra vocês, o que vocês gostariam de almejar com isso? Eu acho que a gente fez muito mais pensando na visão feminina, no sentido de que você é... Beleza, menstruação, tá, uma coisa que você vive todo dia, mas você já parou pra abrir os seus olhos para essa situação aqui? Foi meio que essa a intenção principal, mas pensando num público masculino, eu acho que é muito mais de compreensão do seu lugar naquilo e compreensão do lugar do outro. O que o outro vive, qual que é a experiência do outro que você não tem noção. Mas eu sou suspeita a dizer que eu acho que o impacto é muito mais no público feminino do que masculino. Eu também acho. Eu acho que, tipo, pensando assim, o que eu gostaria, assim, né? Cara, em nenhum momento é um ataque. De Tipo, maneira alguma. Não é direcionado ao público masculino. A gente nunca fez, tipo, olha o que vocês fizeram. É uma construção histórica de coisas que acontecem. A gente vai mostrando várias coisas que acontecem e contando relatos no final. Ele é um curta realmente, né, sobre mulheres, sobre Sim. a forma que elas são vistas dentro da sociedade, eu acho. Mas eu acho que teve gente, assim, que, tipo, não recebeu tão bem. Eu lembro que a gente recebeu uma mensagem falando, tipo, ai, mimimi de fêmea. Então, tipo, tem gente que às vezes entende e recebe meio mal. Mas eu acho que, tipo, realmente não é um ataque, sabe? Não é a intenção ser um ataque, mas seria legal ser compreendido também. Não é uma É coisa É o que lugar a gente... de fala ali, né? Tipo, quem que tá falando? Que Sim. isso eu acho muito legal, né? Que são 6 mulheres. E aqui na rádio, a gente ouviu aqui na rádio
A gente tem homens, tem mulheres, e muita gente viu o curta e gerou debate, gerou conversa, que eu achei que foi muito legal, porque uma das coisas que eu acho muito legal desse curta é que ele realmente, ele gera debate, ele gera conversa. Aqui, os homens que eu conversei pessoalmente, muitos não sabiam, né? Tipo, essas fases, não sabiam o que significavam, não sabiam as palavras, não sabiam muitas vezes a história. E foi muito legal ter essa troca, porque eles vinham perguntar. Eles falaram, e o que é isso? Tipo, pra você é assim? Então foi até um momento da gente aqui dentro fazer essa troca até mais pessoal, de tipo, não, pra mim não é assim, mas, poxa, pra mim é assim. Então eu acho muito, muito, tipo, especial como é um curta que ele produz essa troca de experiência. Vocês pensaram nisso quando vocês estavam fazendo? Que ele pudesse gerar tanta troca? Cara, é muito bom ouvir isso de você, assim, é bem gratificante. Porque eu não, juro, eu acho que o impacto que eu pensei mais foi no público feminino, assim. Às vezes até eu acho que muito de pensar em mostrar uma situação de fato, mas a gente não pensou em gerar um debate, por exemplo. Claro, a gente pensa em mostrar essa realidade, né? Até porque eu curto a partir disso. Mas acho que não foi, acho que no meio do caminho o objetivo maior se tornou falar sobre, tipo, Sim. vomitar esse sentimento, vomitar essa situação que a gente tá vendo que parece que ninguém fala, do que gerar um debate sobre isso. Eu acho que é uma consequência que deixa a gente muito feliz mesmo, assim, de, tipo, ter esse impacto, né? Mas não acho que era o objetivo principal da gente. Apesar de ser uma consequência maravilhosa, assim. Às vezes vem o que a gente não espera e é bom também. Sim. Agora eu queria que vocês definissem o tema desse documentário em uma palavra. Ou duas, talvez. Ai, 2 palavras é muito difícil. E pior que a gente tá pensando faz um tempo já sobre Né? isso, né? Eu acho que... Vai, 2 palavras assim, solta. Eu falo uma, depois você fala outra. Aí a gente... Socorro! Duas palavras. A pressão. Tipo um brainstorm. Vai, eu falo uma, você outra. E depois eu falo uma e você outra. É que E eu pensei assim que em se cria o duas. Doc Ensaio. 2 juntas? É. Ah, Eu fala. pensei na escolha mais óbvia, que é onde a gente partiu, que é pobreza menstrual. Sim. Eu acho que é muito sobre essa coisa da sujeira também, o estigma da sujeira. É, eu pego muito também. Acho que é... É um tabu ali, né? Que foi quebrado. Vocês estavam quebrando o tabu. Tá bom. Mas foi uma coisa que a gente pirou muito quando a gente foi entrando. Porque começa com a sujeira e a gente pensou, tipo... Cara, às vezes a gente se sente suja por estar menstruada. Por que a sujeira? Tanto no sentido da menstruação, né? Aquela passagem do próprio significado do Chico, né? Por ser o chiqueiro, porco, sujo. Menstruação tem essa coisa de se sentir suja. Isso é abordado diversas vezes. Não só nas expressões da gramática mesmo, mas também na própria Bíblia. Aquela coisa, né? Se toca uma mulher menstruada, você tá impuro até o pôr do sol, filho. Se vira. De onde veio esse trecho da Bíblia? Vocês já tinham conhecimento dele ou foi uma coisa que vocês foram atrás, tipo, como, sei lá, como a Bíblia se relaciona com isso? Foi pesquisar. Sim, o que a Bíblia a Lilian fala. falou também, né? Uhum, a Na Lilian, aula. nossa professora de antropologia, ela falou, segue por esse caminho. O Moira também falou pra eu seguir por esse caminho, mas assim, das passagens bíblicas, né? E pesquisando a gente acha, porque não é difícil achar sobre isso, assim, é muito fácil. Essa questão nas religiões, tanto judaica quanto a própria cristã. E a propaganda também, né? Acho que ela quebra. Ela faz esse... é uma quebra mesmo. Tanto de divisão de atos, quanto de divisão de fases, quanto de diferença de visões. Por que essa propaganda em específico? Cara, eu confesso que assim, eu pirei muito no... Eu tava procurando mais essa parte de arquivos, né? E aí eu mandei, todo mundo gostou muito do vídeo.
Tipo, era o vídeo só das mulheres falando sobre como era bom ser mulher, como é ótimo menstruar. E a gente queria usar. Tipo, a gente É meio quase uma propaganda de ser mulher, que... né? Como Sim, se total. fosse fazer todo mundo querer ser mulher. É. E era, tipo, eu acho que a gente tirou um pouco de fora de contexto, né? Porque era um negócio meio educativo, assim, tipo, é quando você começa a menstruar, esse tipo de coisa. E, tipo, você não precisa se preocupar, mas nessa vibe. E aí, tipo, a gente entrou na fase que era, tipo, ovulação. E tinha tudo a ver, porque a gente queria entrar nessa fase mais otimista. E aí, a gente tava escrevendo o roteiro, eu falei assim, gente, essa parte eu acho que a gente tinha que mudar o tom e fazer, tipo, uma propaganda mesmo. Então, Aí vem tipo, a musiquinha que ficou na minha cabeça por 3 meses, cara. não lembro. Essa música foi vocês que botaram Não, ou é já da própria, tava? é da própria propaganda. Cara, Na e muda propaganda até já o era. ritmo, né? Acho que ali fica um ritmo muito mais acelerado, que traz também essa coisa de mudança. Vocês vão construindo toda E é o uma coisa. momento que eu fico mais calada também. Se você for reassistir, É verdade. eu é fico verdade. caladinha. Eu só falo, tipo, é muito bom ser mulher. E aí, tipo, a gente mostra isso que já tem o ritmo de propaganda, né? Que a gente tá ouvindo realmente, né, a mulher falar. Ela mesma tá vendendo o próprio peixe. Sim. Ela tá falando o que é. Isso logo depois daquela cena do demônio, né? É. Do, É a pelo quebra sexo total que se faz ali. bruxa. Nossa, Quebra essa parte na de narrar era muito gostoso. Isso devia ser incrível. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais final. A gente tá caminhando aqui pro nosso finalzinho. Mas qual a conclusão que vocês podem tirar desse curta? Tanto como equipe que fez, como mulheres. Eu acho que menstruar é uma experiência universal, tipo, quando você nasce do sexo feminino, não só cis, trans, whatever, é uma experiência universal, mas que é experienciado de maneiras diferentes pelo contexto. E por mais que seja a experiência é igual, não é. E você tem que ter a capacidade de olhar para o outro, tá? Sua situação tá ruim, mas olha para do outro, o que você vai fazer sobre isso? O que você vai fazer com a sua irmã, né? Você vai deixar ela passar por isso? Você vai deixar ela ser violentada pela sociedade? E se você estivesse no lugar dela? Então, eu acho que vai muito desse lugar da compreensão. De compreender o outro e de entender que as experiências, por mais semelhantes que sejam, elas têm as suas nuances. E você saber essa coisa da sororidade mesmo. De fato, sororidade, de você ajudar o seu próximo. E foi uma coisa que a gente queria trabalhar muito, né? Porque por que acontece a distribuição de absorventes? Por que a gente estava fazendo aquilo? Porque tem mulheres que menstruam e não têm absorvente. E elas não podem tomar um banho. Então, essa questão da sujeira, que ficou muito, que a Thaís falou muito como tema, é muito forte, porque, cara, a gente tem um conforto porque a gente vive nessa bolha. Então, uma coisa que a gente percebeu era, tipo, existe essa situação que a gente precisa mostrar que não é exatamente a nossa que não é a nossa menstruação, não é a nossa situação, mas, tipo, é uma situação que eu consigo me colocar no lugar por ser uma pessoa que menstrua, mas que eu não consigo me colocar no lugar porque eu vivo nessa bolha. Eu tenho essa confortabilidade. Tipo, se pra mim é ruim, imagina pro próximo que não tem acesso ao conforto que eu tenho. Sim. E isso de pensar, você nem pensa, né? Vocês acham que essas pessoas, as mais diferentes pessoas que vocês cruzaram, elas têm algum tipo de acesso a ginecologistas, assim? Tanto vocês, tipo, vocês acham que é uma coisa, tipo, presente? Porque também é uma coisa que tá muito ligada à saúde, né? Além do ato de menstruar, ser mulher requer um acompanhamento médico. Não é tão simples assim. A gente menstrua e é isso, não. Tem. Tanto que o caso dessa mulher que tinha infecção no útero, tem os atendimentos na rua mesmo que fazem. Claro, não dá conta de todo mundo, mas também aquela coisa, até que ponto você consegue ajudar. Pode até ter o médico, mas se não tem o ambiente pra se cuidar, do que adianta, né? Se não tem o ambiente porque você tem a possibilidade de, porque que nem a mulher que
usava a própria doença como proteção, né? Você vai fazer o quê? Você vai obrigar ela a se tratar? Sim. Como que fica se ela for violentada? Então, é uma série de questões que não dependem só da própria medicina e do acesso a ela. É uma coisa que envolve outras políticas públicas que não existem, praticamente. É a questão de segurança, tipo, porque, claro, é uma forma de segurança também, tipo, essa parte mais da higiene, mas também tem outros perigos além disso. Além só da menstruação e de eu não poder me higienizar, tipo, da mesma forma que outras pessoas, que é, cara, eu tô exposta. Eu tô exposta mais do que qualquer outra pessoa que vive num prédio com 4 paredes, sabe? Você tem... O que você tem de proteção, você tem que usar. Sim. Porque... Gente, eu queria voltar um pouquinho pro curta em si. Eu sei que ele já foi enviado, se não me engano, para 3 festivais, que eu acho incrível. 1000 parabéns. Obrigada. Queria Obrigada. saber um pouco como que é essa seleção de festivais. Vocês mandaram para festivais específicos, festivais que vocês gostavam? E como que é ter um curta que passa em festival? Acho que quem poderia falar mais disso é a Carol, porque ela que tá mais nessa parte de mandar pros festivais, assim, né? Mas, cara, a gente foi jogando pro que tinha disponível e tentando, né? Porque quanto mais pessoas vissem, né? Acho que esse é o intuito, que as pessoas vejam, né? Quando você faz um doc ensaio desse tipo. E, enfim, fomos mandando e fomos vendo no que tava dando, assim. A gente mandou pro Fucine agora, que vai ter. E, enfim, tá Tem o trilhando. Fessé e o Lages. Tem Surtando o Fessé mundo. e o Lages que passou lá também. E é muito legal essa coisa da exibição. A gente não pôde ir porque é no Rio Grande do Sul. É lá Sim. pro sul, esses 2 Ai, que festivais. pena. Mas só de saber que tem mais pessoas vendo, pessoas que, tipo, pra além da faculdade, dos nossos Sim. familiares, cara, Você joga o curta no mundo e deixa ele viver também. é uma alegria, assim, É. dá um sentimento, tipo, é o nosso filho e nosso filho tá voando. Ele tá, que E eu acho que é legal. por isso que a gente correu atrás também. Tipo, a gente Uhum. gostou muito. Tipo, a gente tinha um fogo pra fazer, sabe? Tipo, a gente tinha muita vontade pra fazer. Então, foram 3 dias em cativeiro, a Thaís e a Carol editando. 3 dias de montagem? 3 dias de 3 dias, montagem, era tipo assim, eu dormia e a Carol fazia, a Carol dormia e eu fazia. Gente. E saiu. Deus. É bem intenso. E além dessas, eu sei que vocês estão agora com a produção de aquarela, vocês estão na pré, que vai ser agora o curta de 3º semestre de vocês. Queria que vocês dessem um spoilerzinho, contassem um pouquinho o que que é esse curta, qual a história dele. Eu e amei que quando você deu a gente essa vai palhinha, fazer. porque eu queria dar uma pitadinha, assim, de Um aquarela. sneak peek. Sim. Eu acho que é muito sobre autodescoberta e como a heteronormatividade é extremamente cruel quando você é uma criança LGBT. Demais. Sim. Demais. E eu acho muito doido, porque é a Thaís agora de direção, a Carol de foto, e eu tô fazendo segunda D. E o roteiro que você E o fez. roteiro. É, o né? roteiro É que eu verdade. tô sabendo. E aí, acho que, tipo, é muito doido perceber que a gente mantém uma parceria, assim, depois, e que a gente tem ideias e vontade de falar sobre assuntos tão parecidos. E são assim, sempre sabe? temas que tem muito. Assim, a gente não se limita a nós mesmos, mas são sempre temas que têm a ver com quem a gente é e com coisas que a gente se identifica nós 3, né? Então, acho que sempre, sei lá, foi um vínculo muito legal que a gente encontrou, que começou com Que corpos especial. marcados Gente, e que continua legal. até hoje. Sim. Muito legal. O nosso tempo tá acabando. Mas, primeiramente, eu queria dizer que eu tô muito animada pra ver a Aquarela. Mal posso esperar. Eu acho que ele é um curta que eu, pessoalmente, tô muito animada. Mas por hoje é isso. A gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de seguir a Thaís e a Bia pra acompanhar os futuros projetos. O Instagram da Thaís é @_Thaís. Quer que eu falo melhor, Quero. né? É @_Thaís_gr_. Arrasou. E a Bia, a gente acompanha no Bia com 2As, _Suzuki. Gente, também não esqueçam de acompanhar o Instagram da Rádio TV FAP, @Rádio TV FAP, e do nosso podcast, @FrameAFramePod.
Hoje a gente vai ficando por aqui, mas eu queria muito agradecer a presença de vocês. Vocês foram incríveis. Achei muito especial a gente bater esse papo sobre um assunto tão importante. Realmente foi muito especial de coração, assim. Que bom que vocês toparam. Obrigada por chamar a Obrigada gente. a você, Foi Clara. tão legal. Foi muito legal. Gente, obrigada de novo. Por hoje é só. Um beijo e até o próximo Frame a Frame.